Concedo a palavra agora ao senador Jaime Bagatoli. Lembrando, senador, que são 10 minutos para perguntas e respostas, por gentileza. Quero aqui cumprimentar ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Desculpa, senador, a assessoria está me falando aqui que, como é não membro, são 3 minutos, mas eu vou ser mais complacente com Vossa Excelência, pode ter certeza. Aliás, o penteado de Vossa Excelência está muito bom. Obrigado, senador. Obrigado. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa comissão, Fabiano Contarato, e dizer que você foi feliz nas suas colocações, como também o senador Alessandro Vieira, pelas suas colocações, o relator, pelo que se posicionou, nosso senador Hamilton Mourão. Dizer para vocês que a situação do crime organizado no Brasil, o crime só está organizado no Brasil porque a sociedade de bem não está organizada. Esse que foi o grande problema. E a sociedade de bem, ela não está organizada, ministro Lewandowski, a culpa não é só do ministro, a culpa não é só do Judiciário, a culpa é do Congresso Nacional, é da Justiça, é de todos nós que aceitamos diversos crimes aqui dentro mesmo, no Congresso Nacional, os roubos que foram feitos por diversos políticos, por desvio de dinheiro público, e nada também acontece nesse país. O senhor veja bem, o crime organizado, do qual eu conheço muito, participei de audiência já, sobre o crime organizado sobre os combustíveis. Eu estive lá até o Mauro Sarubo, secretário nacional de Segurança Pública, estava o diretor também da Receita Federal. E aí eu vejo assim, o senhor Mário falar assim que aquela situação do Rio de Janeiro, aquele ato do governador lá, do Cláudio Castro, aquelas mortes, tudo que aconteceu lá, hoje vai lá, está na mesma situação. Ninguém quer que mata a gente, que morra a gente, mas tem que se tomar atitudes concretas. E o que eu vejo, ministro, que nesse país, quem paga mesmo são aqueles roubos muito pequenos. Essas pessoas é que são punidas. As grandes pessoas, os grandes criminosos, como essa situação do crime organizado do INSS, como essa situação desse crime que cometeu esse cidadão do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Esse cara lesou milhões, milhares de pessoas, de correntistas, nada vai acontecer e esse cidadão está blindado, ele está blindado para não ser mais investigado. Aonde nós vamos chegar com essa situação? E o que me deixa, ministro, indignado, o senhor sabe quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta, muitas vezes, é aquele pequeno produtor rural, que ele tem uma propriedade com título, e anos de 30, 40 anos depois, chega lá e diz que é uma reserva, aquilo lá passa a ser uma reserva indígena, uma reserva ecológica, e sabe o que acontece? Toca fogo nas casas dos cidadãos e tira as pessoas de lá. Isso é feito justiça nesse país para essas pessoas, esse cidadão de bem. E Vossa Excelência, senhor ministro, quando você fala aqui, você está coberto de razão. 2 bilhões e meio para a segurança pública, isso é vergonhoso. Agora, como é que eu falo assim, como nós parlamentares se sentimos colocando 5 bilhões para a política e fazer campanha, sabendo, ministro, que não tem fiscalização desse dinheiro. Pode ir lá ver quando se faz a prestação de conta, aquele cidadão, aquele político que não pegou nem um centavo público, se custa 10 o jurídico dele, no mínimo aquele cidadão que fez campanha com recurso público, custa, senador Girão, 40 ou 50, 4, 5 vezes mais. Então, nós não temos mais, nós perdemos o rumo do Brasil. E eu falo, ministro, assim, como eu cheguei ao Senado, eu
Eu quero, sim, eu gostaria muito de dar uma retribuição para o povo brasileiro. Eu não falo de sigla partidária, aqui nós não podemos falar de sigla partidária, aqui nós temos que falar pelo bem, pelo que nós podemos fazer pelo Brasil. Porque eu lhe digo, se as pessoas que roubam, as pessoas que desviam dinheiro público, as pessoas que desviam essas emendas parlamentares, se isso não for punido, como é que a outra classe da sociedade que comete crime, eles estão indo, falando não aos parlamentares, tem pessoas até da justiça envolvidas. Eu não queria acreditar, ministro, eu não queria acreditar que tem esposa de ministro do Supremo Tribunal, eu quero acreditar que isso não é verdade, que existe um contrato com o Banco Master de mais de 100 milhões de reais para dar assessoria jurídica. Eu não quero acreditar, porque eu não gosto de acreditar, eu preciso palpar e ver mesmo que isso é real. Mas se isso for real, nós chegamos ao submundo. E eu queria deixar duas perguntas principais, 3. Ministro, qual o seu posicionamento em um banqueiro cometer fraude no sistema financeiro e ficar blindado por uma decisão de um ministro? Qual o seu posicionamento com políticos que desviam dinheiro público através de emendas parlamentares ou qualquer ato de desvio de dinheiro público? E qual seria o seu posicionamento sobre juízes que liberaram liminares que facilitam o crime de sonegação, que esse é o maior caso que aconteceu no caso de sonegação de combustível, que são os grandes devedores contumazes? Por que na justiça sabe que isso vai causar mais sonegação ainda, vai causar mais fraude, e a gente não consegue entender o porquê que tem juízes que dão essas liminares? O senhor já foi da Justiça, o senhor é da Justiça, é ministro da Justiça, então nós precisamos, então basta, nós precisamos passar a régua e passar o país a limpo. Caso contrário, nós não vamos ter saída do nosso país por essa situação do crime organizado. Obrigado, presidente. Obrigado, parabenizo Vossa Excelência pelas ponderações. Com a palavra o ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado. Obrigado, senador Jaime Bagatoli. Muito oportunas suas observações. Eu, concordando, inclusive, retomando uma observação do senador Girão, eu acho que o Brasil e o mundo vivem uma crise moral sem precedentes. Não é só o Brasil, o mundo virou de pernas para baixo. Acabar o sistema multilateral de solução de problemas que foi desenvolvido a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir das conferências de Bretton Woods, que criou a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a Agência Internacional de Energia Atômica, enfim, esses vários organismos, a própria ONU está completamente sem qualquer possibilidade de ação, de resolver as questões de forma mais consensuada, de forma mais debatida. Nós hoje vivemos num mundo internacional unilateralismo truculento, onde as vontades são impostas, o mundo está sendo novamente dividido em zonas de influência, isso claramente está acontecendo sob nossos olhos. Nós vivemos um mundo extremamente complicado, o Brasil também nessa linha, a juventude hoje não sabe separar com clareza o que é certo, o que é errado, nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Eu costumo dizer para os meus alunos, vocês não são cidadãos, vocês são consumidores. Eu acho que nós temos que ser menos consumidores e mais cidadãos. Nós temos que nos interessar pela coisa pública. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho 33 anos, 33, quase 34 anos de magistratura, sempre combati com muita energia a criminalidade, nunca compactuei com nenhum malfeito, nenhum ilícito, e Vossa Excelência testemunha, assim como os doutos e eminentes parlamentares aqui desta casa, do Senado especialmente, que nós, no Ministério da Justiça, não temos poupado nossos esforços para combater a criminalidade. Talvez nunca tenha
tenha havido tantas operações com tanto sucesso e que deixaram de ter foco nas camadas mais humildes da população e foram buscar aquilo que se chama do andar de cima. A operação contra as fraudes no INSS, as operações contra o sistema financeiro, o carbono oculto. Em todo o país nós estamos batendo recordes em termos de prisões, mandado de busca e apreensão, em descapitalização do crime organizado. Agora, é uma tarefa extremamente árdua, complexa, que envolve uma série de atores, envolve inclusive o Congresso Nacional, no que diz respeito ao seu poder de fiscalização. Porque o Congresso não tem apenas a competência de legislar, mas também de fiscalizar, e que está exercendo, a meu ver, com bastante proficiência, haja vista o exemplo desta comissão parlamentar de inquérito. Mas é uma questão complexa, nós não compactuamos com nada, pelo contrário, a Polícia Federal está agindo a cada dia. Eu tenho aqui números que não vou alcançá-los, com os recordes que temos batidos. Não há nenhuma complacência deste governo. Aliás, Vossas Excelências podem verificar que o Poder Executivo, sobretudo o chefe do Poder Executivo, não tem nenhuma interferência nas atividades das forças de segurança, e esse ministro da Justiça e Segurança Pública tem garantido à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Penal, às forças todas federais, absoluta autonomia na sua atuação. Nós precisamos aperfeiçoar, sim, os mecanismos de fiscalização. Eu me lembro que quando estava no Tribunal Superior Eleitoral, examinando, passei 8 anos lá, desde juiz substituto até presidência, o controle das contas dos partidos políticos, tem que ser mais eficiente, saber como é que tem sido utilizado isso, mas é claro que são auditorias, milhares de candidatos, sobre milhares de candidatos, dezenas de partidos políticos, bilhões de reais. É preciso, talvez, aperfeiçoar isso. Mas, quero dizer, mais uma vez, nós estamos juntos nessa preocupação, nós estamos juntos no combate à criminalidade, nós estamos juntos no sentido de reconstrução de um país mais preocupado com o bem comum. Agora,